Você com certeza conhece ou já ouviu falar sobre alguém que precisou de cirurgia para retirar o apêndice. No entanto, você sabe qual é a função do apêndice, como ocorre a apendicite e o motivo para serem feitas cirurgias de retirada? Os primeiros relatos detalhados que temos desse órgão remontam do século XV, onde, em 1492, Leonardo da Vinci demonstrou o apêndice. No entanto, sua publicação só foi feita no século XVIII. Berengário da Carpe, em 1521, fez a primeira descrição, e, em 1543, Andreas Vesalius ilustrou claramente o órgão em seu livro. A demora na descrição desse órgão pode se dever ao fato dos primeiros estudos anatômicos terem sido feitos em animais menores que não possuíam o órgão. O apêndice é um saco estreito em forma de tubo, ligado à parede do seco póstero-medial. Nos seres humanos, é frequentemente chamado de apêndice vermiforme, por ter um formato de verme, e é irrigado pela artéria mesentérica superior. Se torna visível na 8ª semana de gestação e, entre 14 e 15 semanas, o tecido linfóide começa a se desenvolver dentro dele. Nos adultos, o apêndice tem de 5 a 35 centímetros de comprimento, sendo o tamanho médio 9 centímetros. Sua forma varia entre os indivíduos e pode ser encontrada em 5 posições diferentes, sendo a posição retrocecal a mais comum. A vascularização ocorre pelo ramo apendicular da artéria iliocólica. A maioria das pessoas acredita que o apêndice não serve para nada, sendo lembrado apenas quando causa os problemas. No entanto, algumas pesquisas revelam que ele possui algumas funções, sendo elas fisiológica, onde as células calciformes que revestem o apêndice secretam um tipo de muco que funciona como uma tinta antibacteriana controlando os organismos que se desenvolvem no intestino. Bacteriológica, estando envolvido no controle de bactérias essenciais que residem no seco e colo em recém-nascidos. Imunológica, pois seu tecido linfóide pode estar envolvido na produção de anticorpos e pode servir como uma safe house, um refúgio para bactérias benéficas, sendo capaz de reintroduzi-las no intestino após o seu esgotamento da flora normal por conta de doenças diarreicas. A dor, apesar de desagradável, é parte essencial do nosso sistema de defesa. Através dela, o sistema nervoso é capaz de iniciar uma resposta motora que vai minimizar o prejuízo físico. Já a nocicepção se refere aos sinais que chegam ao sistema nervoso central, sendo um resultado da ativação dos nociceptores, os receptores sensoriais especializados, os quais fornecem informação sobre a lesão tecidual. Portanto, a dor é uma experiência que geralmente acompanha a nocicepção. Os nociceptores aferentes primários são os neurônios que possuem um limiar elevado de ativação, sendo que essa ativação vem de estímulos intensos, podendo ser mecânico, térmico ou irritante químico. Os sinais dos nociceptores podem ser carregados por fibras C amielinizadas, mais lentas, e fibras A amielinizadas condutoras na faixa da velocidade de condução AB, sendo considerada mais rápida. Existem 4 classes de nociceptores: mecânicos, térmicos, polimodais e silenciosos, sendo este último o mais relevante para o tema. Os nociceptores silenciosos podem ser ativados por mediadores inflamatórios e possuem pequenas fibras C amielinizadas que conduzem impulsos com velocidade menor que 3 metros por segundo. De modo geral, uma célula sensorial típica tem uma região especializada e o receptor molecular sensorial detecta o estímulo, que é a lesão tecidual. O estímulo, então, provoca uma alteração no receptor molecular, trazendo uma mudança do potencial de membrana na célula receptora, sendo esse potencial chamado de receptor. Esse potencial precisa ser convertido em uma série de propagação dos potenciais de ação, que então carrega o sinal até o terminal pré-sináptico. Quando ocorre uma lesão tecidual, o organismo responde com um processo inflamatório, liberando na área uma sopa inflamatória de natureza ácida, composta por peptídeos, lipídios, neurotransmissores e neurotrofinas. Cada um desses fatores, ao interagir com os receptores, abaixa o limiar ou as citos terminais do nociceptor. A ativação do nociceptor dá início ao processo de inflamação neurogênica. Através dessa função eferente, o nociceptor libera a substância P e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que através do terminal periférico induz vasodilatação, extravasamento de proteínas e ativa os mastócitos e neutrófilos. Além disso, transmite as mensagens aferentes para o cérebro. O caminho ascendente para o cérebro pode seguir essa via neural. Os neurônios de primeira ordem têm os corpos celulares nos gânglios da raiz dorsal e começam na periferia e terminam no corno dorsal. Vêm então os neurônios de segunda ordem, com corpos no corno dorsal e cruzando a comissura branca anterior e ascendendo. Alguns desses axônios vão até a formação reticular do tronco encefálico e outros se projetam para o tálamo. Os axônios que terminam mais medialmente fazem sinapses com neurônios de terceira ordem que se projetam para o córtex frontal.
Já os que terminam mais lateralmente fazem sinapse com neurônios de terceira ordem que projetam para o córtex somatosensorial. Agora que entendemos um pouco sobre o órgão e o funcionamento da dor, podemos entender como a apendicite funciona. A apendicite aguda resulta da obstrução da luz do apêndice e pode ser provocada por fecalito, um endurecimento das fezes em pedra de tamanho variado, hiperplasia linfóide, aumento do número de linfócitos, ou por corpo estranho, parasitas ou tumores. Com isso, ocorre uma distensão da parede e uma rápida elevação da pressão. A distensão estimula as fibras nervosas aferentes e isso resulta em uma dor abdominal difusa, geralmente na região do umbigo, e pode ser seguida de náuseas e vômitos. Com a progressão da pressão intraluminal, é desencadeada uma isquemia, ou obstrução, da mucosa, chegando então a uma trombose das pequenas vênulas e o surgimento de ulcerações, permitindo a invasão pela flora bacteriana intraluminal. O processo inflamatório vai progredindo até atingir a camada serosa e o peritônio parietal vizinho, fazendo com que ocorra uma mudança no local da dor. Com a continuidade da obstrução, chega-se na necrose e perfuração do apêndice. O tempo transcorrido, desde o início da dor até os eventos de necrose e perfuração, é imprevisível, mas, na maioria dos casos, situa-se em torno de 48 horas para a necrose e 70 horas para a perfuração. A apendicite aguda é a emergência cirúrgica mais comum e é uma doença típica dos adolescentes e adultos jovens, sendo incomum antes dos 5 e após os 50 anos. O risco geral de apendicite em homens é de 1 a cada 35 e em mulheres 1 a cada 50. A partir de 70 anos, esse risco é de 1 em 100. Com um diagnóstico confirmado de apendicite, o tratamento padrão é a intervenção cirúrgica que deve ser realizada com urgência. Atualmente, é feita de duas maneiras, aberta ou por laparoscopia. A aberta insiste em fazer uma incisão, seccionar o apêndice próximo à sua base no seco e tratar o coto apendicular com ligadura e cauterização da mucosa, ou ligadura com fio absorvível e invaginação do coto na parede do seco. A cirurgia por laparoscopia é realizada com a introdução de 3 trocartes. Após a visualização do apêndice, o coto apendicular é ligado próximo à sua base com dupla ligadura ou com a ajuda de endogrampeador. O apêndice é removido em bolsa pelo trocarte e a cavidade é cuidadosamente limpa por meio de aspirações e lavagens repetidas. Existem diversas razões para a escolha de cirurgia, sendo levado em consideração a situação do paciente, tempo de recuperação e disponibilidade de equipamento pessoal adequado. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas acerca do apêndice e vamos torcer para que futuras pesquisas levem à diminuição da ocorrência de apendicites graves.